Ao ver o cadáver de Lázaro e o fim de uma curta trajetória, cuja história em breve se esquecerá, será só mais um que morreu. Ainda bem que não fui eu, e nenhum parente meu. E como diz o refrão da canção, tá lá um corpo estendido no chão, corpo todo furado. Por poucos foi amado, por muitos odiado. Aos que dizem ser ele um pobre coitado, vítima da sociedade, ignoram toda a verdade, sua verdadeira identidade. Alguém tão análogo à maldade, que em tão pouco tempo cometeu tanta atrocidade. Aos que, se pudessem, ressuscitaria o estorvo, o matariam de novo, só pelo simples prazer de vê-lo novamente a sofrer, morrendo bem devagarzinho, cortando-lhe pedacinho por pedacinho, de forma sagaz, vendo-o gritar o rapaz, morrendo desesperado, clamando a todos por paz. Eu digo que foi apenas alguém que morreu, que plantou, depois colheu, como tantos que já morreram, ou ainda vivem mortos, vagando por caminhos tão tortos. Existe uma polarização enorme ao que se refere a direitos humanos, polarização que acabou sendo deturpada por ideologias progressistas, onde esquerdistas criam um eufemismo enorme que faz com que todo marginal, toda escória tenha uma vida incólume a despeito do que vivem, do que fazem. Só que há uma tênue diferença entre os que são marginais e os que estão marginais. E é para isto que servem as punições. Elas devem ser o divisor para os que são marginais e para os que estão marginais. Esta polarização, infelizmente, vem sendo tão deturpada, onde socialistas, com suas ideias gramicistas, criam um eufemismo enorme, que faz com que todo marginal, toda escória tenha uma vida incólume a despeito do que o fazem. Existe uma enorme diferença entre alguém que cometeu um delito e um bandido contumaz. Direitos humanos sempre foram para humanos direitos, ou homens que almejam tornarem-se direitos. Não compete a mim nem a ninguém o julgamento de pessoas. Isso é papel da jurisprudência, que deve ser justa, firme e imparcial, pois quem comete um delito, este é marginal. Desde um simples ladrãozinho pé de chinelo, a um grande líder político que desvia milhões dos cofres públicos. Aliás, este é o pior entre todos, pois mata milhares de pessoas ao mesmo tempo. Só que a tênue diferença entre os que são marginais e os que estão marginais deveria ser um divisor para os que são marginais e os que estão marginais, pois a minha maior preocupação não se dá com os que estão, nem com os que são, mas sim com os que virão. Falo de crianças que vivem à margem da sociedade, onde uso muito o termo profilaxia, que se converte em ações que previnem contra a má formação social destas mesmas crianças. Quanto aos que já são, devem pagar pelo que fizeram. Depois de ter pago, devem voltar a viver com dignidade, desde que não voltem a cometer os mesmos erros. Esta é a lei. Evidentemente, seria desumano avaliar esta questão com um certo eufemismo. Porém, é imprescindível que reavaliemos nossas leis para quem merece e, de fato, pague severamente pelo seu delito, de acordo com o que merece.
que sejam leis que avaliam de forma criteriosa e responsável, e que seus artigos que recrudescem ou abrandam de acordo com os delitos, não de acordo com as condições financeiras propiciadas aos que enfrentam esta mesma justiça. Um crime sempre foi um crime, e como tal deve sofrer a punição devida. Volta e meia vejo a imprensa questionar infratores que cometeram terríveis dolos contra a sociedade, no entanto, devido ao bom assessoramento, quase não pagam por seus delitos. Isto é, quando chegam a pagar pelo que fizeram. Mas quantos cometeram algo que não é tão grave e, no entanto, apodrecem na cadeia porque não obtiveram um acompanhamento profícuo, um advogado que, por uma ótima quantia, advogasse a sua causa? No caso, quantas vezes ouvimos falar a esse respeito? É mais do que justo uma sentença quando um crime for cometido e deve ser julgado com a maior vigor. Quantos fascínoras, quantos fascínoras desgraçam a vida de outrem e estão incólumes quando o meliante perderam o medo, já que a sensação de impunidade permeia de forma aviltante a nossa sociedade. Quantos homicídios culminam com penas brandas em que infelizmente o réu paga pelo que fez por pouquíssimo tempo, isto é, quando chegam a ir para a cadeia. É como diz, eu não sei se é latim ou se é romano, não sou perito no assunto. Lex dura lex.